Aqui quem fala é a Gabi e no tutorial de hoje vamos aprender o que são texturas UV e como utilizar o editor UV dentro do Clo. Vamos lá? Vamos começar entendendo o que é o mapa UV e por que ele é tão importante. O mapa UV é essencial para aplicar texturas de forma precisa em modelos 3D, garantindo que as texturas sejam exibidas corretamente. Para visualizar melhor o que é o mapa UV, imagine que você tem um cubo de papel que você deseja pintar. Para fazer isso, você precisa cortar o cubo em algumas arestas para que você consiga planificá-lo e pintar todos os seus lados. Depois de pintar, basta encaixar novamente as laterais do cubo para formar o seu objeto 3D. Dentro do Clo, costumamos utilizar este tipo de aplicação de textura quando queremos exportar os arquivos do Clo para outros softwares 3D, ou quando estamos trabalhando com estampas localizadas, e é este o caso que veremos hoje. Vamos ver então como isso funciona na prática. A primeira coisa que precisamos fazer no Clo é trocar o tipo de mapeamento da textura. Você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira delas é através do editor de propriedades, selecionando tecido e, em seguida, em mapeamento de textura, você poderá trocar a opção repetir para unificado. A outra maneira é através do ícone de tecido ao lado do material no navegador. Em seguida, irei adicionar uma imagem quadriculada como minha textura para explicar alguns conceitos importantes quando falamos sobre texturas UV. Para acessar o editor UV, clique na seta do menu superior direito e escolha a opção UV Editor. Ao abrir o editor UV pela primeira vez, seus moldes não vão estar organizados. Caso queira fazer isso de maneira rápida, clique com o botão direito no fundo da tela e escolha a opção Redefinir UV para arranjo 2D. Esta opção irá posicionar seus moldes da mesma maneira em que eles se encontram na janela 2D. O editor UV é formado por vários blocos e cada um destes blocos é representado por uma coordenada. Na maioria dos casos, será necessário utilizar apenas o primeiro quadro, que é o bloco localizado entre as coordenadas 0 e 1. Nosso objetivo aqui é posicionar todos os moldes dentro do primeiro quadrado, ocupando o máximo de espaço possível. Porém, precisamos seguir algumas regras para não distorcer nossas texturas. Vou iniciar selecionando todos os moldes e diminuindo o tamanho de todos em conjunto. Um exemplo de algo que não podemos fazer é editar o tamanho da escala dos moldes individualmente. Como vocês podem ver, ao fazer isso na janela 3D, os quadrados passam a ter tamanhos diferentes na estampa da roupa. Isso acontece pois estamos editando a densidade da textura de cada molde individualmente. E para manter uma densidade de textura constante, precisamos sempre editar o tamanho dos moldes em conjunto. Outro detalhe que requer atenção é a distorção das texturas caso você edite o tamanho do molde apenas em uma das direções. Observem que ao fazer isso na manga, estou perdendo a forma dos quadrados, fazendo com que eles fiquem mais alongados, distorcendo assim a forma original da estampa. Para retornar meus moldes para as suas dimensões originais, irei dar um clique no fundo do editor UV e selecionar a opção Redefinir UV para arranjo 2D. Por sorte, não é necessário se preocupar muito com estes detalhes, pois o Clo oferece uma ferramenta de encaixe automático para nossos moldes. Inicie selecionando o ícone de UV Packing na barra de ferramentas e observe a janela que irá abrir. Aqui, podemos começar definindo o valor que desejamos para o espaçamento entre as peças. Vou inserir um valor de 0,005. A taxa de packing é a tolerância permitida para a proporção de altura e largura de UVs. O valor padrão é de 95 e pode ser ajustado entre 80 e 100. Quanto mais próximo de 100, mais o Clo irá tentar organizar as UVs de uma maneira que formem um quadrado perfeito. Contudo, isso pode aumentar o tempo de cálculo. Vou manter este valor em 95. A ativação da opção de rotação
permite que os moldes sejam rotacionados. No meu caso, posso rotacionar as estampas localizadas de acordo com cada molde. Então, vou permitir que os moldes sejam rotacionados. Observe o que acontece caso eu inicie o processo de packing agora. Percebam que alguns dos meus moldes saíram da proporção original e estão maiores do que outros. Isso aconteceu porque não marquei a opção de ativar a escala fixa. Desta maneira, o Clo mantém a proporção entre as UVs para que minha textura tenha uma densidade uniforme. Em área UV, podemos definir em qual bloco queremos realizar o encaixe. No nosso caso, como queremos a UV no primeiro bloco, vou deixar a opção de 0 a 1 selecionada e, em seguida, posso selecionar a opção Aplicar. Agora que temos nosso UV posicionada da maneira que queremos, vamos exportar esta imagem para aplicar as estampas no Illustrator. Para isso, basta clicar no primeiro ícone chamado UV Snapshot. Aqui, irei definir o endereço onde quero salvar minha textura. E vou também definir em resolução o valor que desejo para esta imagem. Eu vou deixar como 4096 para uma textura em alta resolução. Depois de salvar, podemos abrir a imagem normalmente em um outro software de edição. Aqui eu vou utilizar o Illustrator. Vejam que o Clo salva uma imagem da UV com o contorno dos moldes, delimitando o espaço onde eu irei colocar a minha estampa. Aqui eu adicionei uma cor para o fundo da UV e alguns elementos vetoriais para compor a estampa localizada do vestido. Antes de salvar, irei ocultar a camada da malha UV e agora sim eu posso salvar o meu arquivo no formato padrão do Illustrator.ai. De volta ao Clo, agora podemos aplicar o arquivo que criamos como a textura de nosso vestido. Para isso, eu vou selecionar o tecido e clicar no ícone de 4 quadradinhos ao lado de textura. Por ser um arquivo AI, o Clo permite que eu selecione a camada ou prancheta desejada, caso eu esteja trabalhando com várias artes em um mesmo arquivo. É importante lembrar que agora não podemos mais fazer alterações no posicionamento dos moldes no editor UV. Ou vamos acabar desconfigurando o posicionamento das artes, como vocês podem ver. Uma vantagem de utilizar arquivos nos formatos de Illustrator ou Photoshop é que, caso você faça alguma alteração no arquivo da arte original, basta salvar e, em seguida no Clo, dar um clique direito no fundo da tela e escolher a opção Atualizar texturas. E aí, pessoal, o que acharam deste tutorial? Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o editor UV no Clo e como ele pode ser útil em diversas aplicações na indústria da moda. Obrigada por assistir e não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!